personalidade, né? Um pouco mais retraído, introvertido, se cobrando muito no primeiro momento, talvez sem ter a melhor condição. Ele é tudo do Flamengo. Eu acho que ele se cobra mais do que a torcida do Flamengo ou a própria imprensa. Ele se cobra mais, porque é um jogador assim, ele tem esse estilo, né? Introvertido, é um cara que sente quando a torcida grita alguma coisa. Então, quando você sente e se percebe que ele sente isso, ele lá no banco, dá para ver nitidamente na fisionomia dele, é um jogador que sente. Então, quando você sente a torcida no primeiro, segundo erro, Isaac, é complicado você continuar. Essa que preocupa. Essa expressão dele que é sem expressão nenhuma. Exatamente. Ele sente, você não vê o que ele sente. Está chateado, está mordido, está triste. Você não vê. Está tudo ali dentro, mas ele não está tudo dentro. Né? E isso tem que ser trabalhado. Porque o futebol ele tem, característica que potencial ele tem. Agora, tem que mudar o perfil dele. Mas aí tem que saber, tem que ser isso. Alguém tem que trabalhar com ele, psicólogo, o próprio Abel. Exatamente isso. Aí que eu penso que o Abel é o cara mais imprescindível para isso. Estamos na estreia do campeonato, já estamos falando sobre como lidar com as vaias a um jogador. No ano passado, o Vitinho chegou com essa pecha da contratação mais cara da história do clube, o Rodrigo Caio. Você está sabendo da piada já em torno do Rodrigo Caio, não? Não. Diz que o pessoal do Flamengo ficou com medo de, nesse lance que a bola saiu, o Rodrigo Caio avisar o juiz que a bola saiu. Que marca o Rodrigo Caio no São Paulo é quando ele avisa um cartão equivocado que ia tirar o Jô de um jogo. Foi honesto. Então ontem o receio era que ele avisasse o juiz. Não, seu juiz, essa piada é boa, vai. Claro que é. A bola saiu aqui, todo mundo cercando o Rodrigo Caio ali. Mas ele estava perto do lance? Não sei. Não estava. Já pensou se ele avisa assim, na estreia dele, seu juiz, a bola saiu? Não, eu ia aplaudir, viu? Eu também. Eu ia aplaudir. Eu também. Eu acho que ele foi muito bem nesse lance São Paulo, tá exagerado. Também acho. Foi só uma piada mesmo. O técnico não gostou o Rogério Ceni. Quase fez o segundo, né? Foi muito bem. Vamos entrevistá-lo hoje daqui a pouco. Então O Rodolfo vai estar com a gente. Bem. E vocês gostam dessa formação de zaga? Um zagueiro assim mais clássico, mais técnico, até mais tranquilo, ao lado de um mais bruto, assim, de mais força física. Estou falando do Rodrigo Caio, mais técnico, e de um mais de força física, que é o Rodolfo. Vocês gostam dessa combinação? É uma combinação muito clássica no futebol, né? Eu acho que ela é muito clássica. Eu joguei com jogadores assim, né, na maioria dos meus clubes. É porque você tem uma saída de bola, né, você tem um passe bom e você tem uma marcação mais rígida, né, mais forte. Eu acho que é um casamento que normalmente dá certo. Mas quem saía com bola foi o Rodolfo ontem. Várias vezes. Várias vezes. Até deu um cruzamento, ele fez um gol, ele fez as duas. Então, mas não é tão bruto. Eu acho que esse do Rodrigo Caio Não, bruto não é grosso. Bruto assim, de mais força, de mais presença, de posição física, exatamente. Um é mais leve, o Rodrigo é muito mais rápido do que o Rodolfo, enfim, compensa um pouco. O primeiro desenho do Abel, já pensando desde o torneio da Flórida, parecia indicar Rodolfo e Rodrigo Caio como titulares. Eu acho que a ideia era Rodrigo Caio e Dedé, né? O sonho, né? No mundo ideal. Aí vai quase de 10 em 10 no Brasil, né? Tem o Dedé na dupla de zaga, né? Tentaram, né? Não, eu acho que o sonho do Abel era o Dedé e o Kahneman. Dedé e Kahneman. Vai além. Vai além? Dedé e Kahneman? Ele tinha falado os dois nomes, né? Então, quando fala os dois nomes para contratar esse, quem não ia gostar do Dedé, quem não gostou do Kahneman? Então, deve ser essa que é a dupla. E, exatamente, Kahneman joga pela esquerda e Dedé joga pela direita, né? Caramba, que dupla, hein? Seria dupla de dois montes brutos. Bom, quem foi apresentado foram o Gabigol e o Arrascaeta. E só foram lá dar um oi. Eu acho que a presença do público ontem não era para ver o jogo em si, acho que era para fazer festa da temporada de um Flamengo que promete muito. De um Flamengo que promete muito nesse ano. Eu confesso que eu tô com mais expectativa pro Flamengo nesse ano do que do ano passado. Eu acho que o Flamengo montou um time melhor esse Óbvio, ano. né? Óbvio. Muito. Mas aqui ano passado muita gente achava que o Flamengo tinha uma máquina na mão. Mas era um progresso já pensado pela diretoria anterior, que acaba perdendo a eleição porque fracassa em campo em 2018, mas era que a cada ano, a partir de 2018, o Flamengo tivesse uma capacidade ainda maior de investimento. O caixa não foi produzido pela nova diretoria, foi produzido pela diretoria anterior, né? Essa capacidade do Flamengo de se colocar no mercado de maneira tão agressiva, trazendo jogadores de referência, assim, destaques para chegar e jogar. Aí vem um outro lado. Se esse elenco do Flamengo é tão melhor do que o do ano passado. O elenco eu não sei, mas eu acho que o time titular é. Porque o Abel sinalizou algo que ano passado o Barbieri não fez por N razões, inclusive por estar liderando o brasileiro quando o acumulou de vez com
Copa do Brasil e Libertadores, né? Como é que ele abriu mão numa competição que ele era o líder? E aí o Flamengo jogou com força total em tudo. Ele não fez porque ele não era interino. Ainda tem isso, mas né? não é nem uma decisão de clube. Ele não teve a força, né, da direção. Interino, cada jogo para ele significa o próximo jogo, o próximo jogo, sobrevivência. Então, totalmente possível e compreensível de que ele não pode fazer isso. Não foi teve respaldo. efetivado. Ele não teve respaldo. Exatamente, isso é institucional. Quando foi efetivado, já depois... Mas você lembra de quando ele veio, e a gente perguntou para ele sobre isso, por que ele não fez o que o Filipão estava fazendo? Assim que ele foi demitido, ele veio à seleção. E eu fiquei com a impressão de que, ele falou, primeiro que não era um projeto do clube, né? Que ele sozinho não faria isso e que o clube não discutiu. Mas também não era um projeto do Palmeiras, o Filipão que levou esse projeto. Eu acho que ele não teve essa sacada. Eu não acho que seja o Filipão trouxe essa sacada. O Filipão foi o primeiro que eu vi no Brasil a fazer isso. Porque tem mais a ver com o tamanho. Isso, né? Tem mais a ver com... Sempre fez. No Grêmio, o Grêmio foi bicampeão gaúcho com o Banguzinho. Chamado Banguzinho. Então ele sempre trabalhou assim. Ele sempre deu oportunidade a todos os jogadores nas competições que ele teve. Tem mais a ver com o tamanho do treinador. O Aguirre, por exemplo, é um cara adepto de rodízio profundo. E não foi bem interpretado no Inter, no Atlético, enfim. Currículo. Se é o Filipão, o Filipão pode fazer, o Abel pode fazer. E quando o Abel sinaliza isso, é tentar começar a identificar se o Flamengo realmente tem uma equipe e uma segunda equipe que consiga entrar em campo jogando futebol parecido. E ainda não tem. Não tem. Isso que eu estava dizendo. Fez boas recolocações. Perdeu alguns jogadores, contratou outros jogadores e recolocou o time. Talvez time um pouco mais forte, se você compara em nomes, titular. Mas o elenco em si ainda não. Eu acho que o Flamengo ainda pensou muito, né, lá na frente, mas não consertou a casinha ainda. Acho que o Flamengo precisa... O que é consertar a casinha? Eu acho que o Flamengo precisa urgentemente de um volante que saia com a bola, um cara que tenha um passe bom. O Flamengo não tem esse jogador. Pode ser que o Diego, né, com a entrada do Arrascaeta, pode ser usado dessa maneira, porque ele está jogando assim em 2018 e começou assim em 2019. Mas o Flamengo não tem esse jogador. E o Flamengo precisa de um zagueiro. Para todas essas competições, o Flamengo precisa de um zagueiro. De mais um. De mais um. Se a gente considerar que os dois jogadores que estavam no banco ontem para entrar nesse setor do meio-campo, né, primeira e segunda posições, eram o Pires da Mota e o Hugo Moura, né, que vem da base, a gente está falando de dois caras que talvez não substituam em característica Cuéllar e o William Arão. Estou falando, tentando espelhar, né, um primeiro time e um segundo time para serem utilizados com um padrão de jogo parecido. Acho que isso o Flamengo ainda não tem para entregar. E é o grande desafio do Abel, se ele realmente vai dividir em duas frentes, né? Olha, o Flamengo levou 46 mil pessoas, 43 mil pagantes. Vou mostrar alguns bons públicos nessa rodada de abertura dos estaduais. Tudo bem, né? O São Paulo jogou Segundo bem. tempo. Eu fiquei na dúvida porque a gente não conhece os adversários. Você não consegue medir nem quem está confrontando realmente quem não tá, né? Por exemplo, será que o adversário que era muito fraco, o Galo aplicou uma goleada? Será que o adversário que era fraco ou o Galo que começou com tudo o ano? Eu não consigo avaliar, cara, nesse começo, assim, sabia? Pois, então, no Galo eu não sei porque não vi jogo, mas no São Paulo eu vi. Primeiro tempo sofrendo demais. Sofrendo demais, nada. Aí que conseguiu, fez 2 gols de bola parada. E a partir daí já mudou. Vamos rodar os melhores momentos. Você gostou do Pablo na estreia dele? O primeiro gol fez muito bonito. Ele participou também do jogo. Se esforçou, que precisa o time jogar um pouco. Quando o time já jogou um pouco e o segundo tempo já foi melhor. O que eu achei curioso do São Paulo é que na Florida Cup o time não teve bons resultados e o Jardine defendeu o rendimento do time. Né? Concordo, Florida Cup não interessa o resultado, interessa o rendimento. E ele segue... Mas aí depende da característica até do treinador. Mas aí eu acho que o Wagner Mancini, nesse ponto, quando foi contratado, acho que pensaram muito nisso, né? Na gestão ali, porque o Wagner Mancini tem essa capacidade de gerir mais do que o do Jardine, né? Então ele tem esse poder maior. Mas você acha que o Filipão pode dar um efeito em cascata no futebol brasileiro? Mas você tem que ter... De cultura? Não, você tem que ter um jogador de altura. Para poder entender por que não vou jogar. Um Nenê para entender por que não vou jogar. Tudo bem, não vai jogar. Mas aí outro jogo, quem entra? Vai ter que entrar. Não tem um substituto no lugar dele do tamanho do Nenê, nas condições ideais. Pode dizer, quem vou colocar? Nenê não, exatamente. Se tivesse Nenê e Hernanes, tudo bem. São os dois jogadores muito bons. Mas
Será que assim tem que ser, Nenê? Nenê é Hernandes, Elinho, ou Nenê é Diego, Elinho, será que o Nenê ou aceita? Diego Silva, ou, Nenê, ou Diego Souza, ou Nenê? Tem que ser essa composição. Qualquer outro. Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som